Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a sua espada, meu irmão. 2 Samuel, capítulo 9. Pega a sua espada. 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela está implantada para anunciar a salvação, para pregar o evangelho, para anunciar que Jesus Cristo vive, que Ele é Senhor e que Ele voltará para levar o seu povo, para levar a sua igreja. 2 Samuel capítulo 9. Glória a Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disseram-lhe: o rei, és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque eu de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então ele se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia aonde, irmãos? E era coxo de ambos os pés. Amém. Pode se assentar. Quero que você preste muita atenção. Essa passagem é a representação do desejo de Deus atrás da humanidade perdida. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque todos nós estamos inseridos. Há uma analogia nesse texto que não temos como fugir dessa representação analógica que a Bíblia fala a respeito de tempos e de acontecimentos que referem-se relação às coisas espirituais. Davi foi um dos maiores reis, mas ele governou ainda um pouco tempo em Hebrom. Não era conhecido, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi
era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele chegou para reinar em Jerusalém, foi um período de 33 anos que mais teve paz em Israel e ascensão de toda a riqueza e de todo o poder de Israel. Mas a Bíblia fala dessa relação profunda que Davi não se esquece da aliança que ele fez com Jonatas. Mas engraçado nisso tudo é que Davi, quando fala a respeito de poder devolver, de poder promover alguém, ele se lembrou do seu inimigo. O texto diz bem claro que Davi, quando se acendeu em Jerusalém, ele procurou saber se havia alguém da casa de Saul. Não foi da casa de Jonatas, mas ele perguntou: haveria alguém da casa de Saul para que eu pudesse fazer o bem? Interessante, irmãos, que Saul, para Davi, ele era inimigo. E Davi procurou saber se tinha alguém na casa de Saul para que pudesse fazer beneficência, para que pudesse fazer o bem, para que pudesse promover. Promover quem? Aquele que havia se levantado para derrotá-lo, para destruí-lo. É a nossa relação com o nosso Pai. Todos nós, um dia, nos tornamos inimigos de Deus. O pecado se acendeu em todo ser humano. Ninguém, a Bíblia fala em Romanos 3, versículo 23, que não há um justo sequer, não há um sequer que se salve. Todos se tornaram, então, consequência do pecado. E por consequência do pecado, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Não há um justo sequer. E a Bíblia diz que todo pecador, ele é inimigo da graça de Deus. Ele é inimigo de Deus. Efésios capítulo 2 diz que aqueles que não conseguem fazer a vontade de Deus se tornam inimigos de Deus, porquanto o pecado que neles habitam. Se você não é, quero dizer que um dia você foi inimigo de Deus. Todos nós fomos inimigos de Deus, porque a Bíblia diz que nascemos em pecado, e o pecado dominou as nossas vidas, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, é pelo sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus. O pecado trouxe toda a maldição sobre a terra. O pecado pôs inimizade entre o homem e Deus. O pecado trouxe a dor, a desavença, o horror, a tristeza, a morte. O pecado nos faz passar para velar corpo. O pecado nos faz sentir a dor da separação de um ente querido. O pecado leva as pessoas para a miséria. Quantas pessoas hoje ofertando os seus braços para receberem pico? Quantas pessoas hoje vivendo dominadas pelas drogas? É o pecado que deixa completamente a pessoa fora, distante do amor de Deus. E ele vive perambulando, ele vive perdido, ele vive completamente distante da graça de Deus. Quando Davi perguntou sobre se havia alguém da casa de Saul, porque ele representava ali o grande amor de Deus por todos nós. Não há um justo sequer, irmãos. Você pode até se sentir são, curado. Você pode sentir muito bem, muito acomodado financeiramente, socialmente, mas o homem ainda não está curado quando ele não é curado espiritualmente.
Ninguém pode estar completamente curado, são, enquanto não entregar a sua alma, a sua vida, para aquele que é o Senhor de todas as almas. Deus eterno, soberano, poderoso. O homem não está curado enquanto não entregar a sua alma e reconhecer. De vez em vez a gente escuta notícias e o problema, ele corre por todos os lados. O problema é o social, é o econômico, é o desajuste financeiro. O problema do escalonamento do mal. Sempre queremos justificar que é uma questão social, que é uma questão... Eu vou te dizer o problema que existe no mundo. Enquanto o homem não se render a Jesus Cristo, enquanto o homem não confessar o seu pecado, o homem está dominado pelo mal. O mal reside nele, o mal está nele. O mal vai acabar concebendo frutos pecaminosos. A ganância, o espírito que eleva o eu, o egocentrismo, a egolatria, a sensação do poder, a sensação de que é maior. Ninguém é nada, irmãos. Ninguém é nada, nem eu, nem você. Ninguém é nada sem a graça de Deus. Ninguém é nada. Mefibosete é o meu retrato, é o teu retrato. Quando estávamos no passado de pecado, quando estávamos presos nos nossos pecados, a Bíblia diz que Mefibosete é um aleijado, e é assim que o homem é, enquanto ele não entrega a sua alma. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja. O que menos importa para Deus é nome de igreja. Igreja não salva, pastor não salva, doutrina não salva. Quem salva é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele sim. Eu não estou pregando aqui uma doutrina humana para você. Eu estou falando, enquanto você não confessar o teu pecado e não tomar uma posição diante de Deus, o que domina a tua alma é ainda o pecado que aleja, que atrofia, que faz o ser humano moribundo, que deixa o homem tapado, cego, que deixa o homem envolto nos seus prazeres. Um dia, alguém se lembrou de você. O pecado não é maior do que a graça. O pecado pode ser o mal, mas a graça é superabundante. Não existe nenhum pecador que esteja debaixo do tacão do pecado, da maldição. Não existe nenhum pecador que esteja nesse estado mais difícil, mais tétrico, que recebendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não consiga sair do seu estado mais calamitoso, mais difícil, mais terrível. Esse é o Evangelho de Jesus, que chega em toda a camada da sociedade. O Evangelho não é para pobre, irmãos, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Ele chega num suntuoso palacete e chega também num simples barraco. Ele está em todas as ruas, como também em estrada de lamas, coisas simples. Porque Deus não veio para salvar o homem de outra coisa que não fosse do pecado. Essa tarde eu estava lendo a palavra de Deus e um peso muito grande baixou no meu coração. Se as pessoas não se convertem, porque não há quem pregue. E quem vai pregar a palavra de Deus? Quem vai anunciar a palavra de Deus, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo da dispensação da graça. Nós temos estudado isso na nossa classe. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, da lei, dispensação das promessas que são dos patriarcas, dispensação da graça, dispensação da igreja.
Hoje, a responsabilidade de pregar o Evangelho é minha e tua, meu irmão. Nós queremos condenar as pessoas, queremos impedir as pessoas, enquanto Deus está procurando o pecador. De Gênesis a Apocalipse, eu vejo um Deus obsessivo em salvar, obsessivo em procurar tirar o homem do seu pecado. Igreja, acorda! Povo de Deus, acorda! Jesus está voltando, igreja! Jesus está voltando! Tudo que temos e que possuímos foi tudo por empréstimos. Deus nos deu. Mas a vida que está preparada para nós não pode ser comparada com esse mundo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o aguardam. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda com esse tempo. Nós precisamos voltar para o Evangelho de Jerusalém. A igreja está se perdendo. Estamos misturando o Evangelho de Jesus com qualquer porcaria. Procurando coisas. E deixando a verdadeira palavra. Davi procurou saber. Alguém da casa de Saul. Alguém que eu posso ofertar beneficência, posso fazer o bem. A Bíblia diz que foram chamar Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas, que é filho do rei Saul. Quando a palavra de Deus diz, por isso que é importante estudar teologia. Muitos não gostam, problema de quem não gosta, mas é importante estudar. Quando a Bíblia diz aqui, por que Mefibosete é filho de Jonatas e filho de Saul? Porque a expressão, no Antigo Testamento, o reconhecimento de um herdeiro, tanto o avô e o pai eram chamados de pai. Por isso que a Bíblia diz, e trata Mefibosete, filho de Saul, como filho de Jonatas. E o texto é claro, quando manda chamar Mefibosete, a Bíblia diz que ele estava perdido. Mefibosete, esse nome no hebraico significa vergonha destruidora. Vergonha destruidora. Vergonha destruidora. A Bíblia diz que quando Saul perdia o seu reino, uma das criadas pegou Mefibosete no colo e foi correr, tropeçou e acabou acontecendo um acidente. E a Bíblia diz que ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele dependia das pessoas. Mefibosete se tornou um mendigo em Lodebar. Estava perdido. Lodebar, terra de ninguém, terra desértica, terra que não produz nada. Lodebar é terra de miseráveis, terra que a semente não germina, terra que o solo assola todos e que ninguém suporta. Lá estava Mefibosete. Ninguém plantava, ninguém colhia, vivendo na mendigância, na dependência de Maquir, do que caía da mesa de Maquir. Se a miséria já dominava Lodebar, imagine na vida de um excluído, de um desgraçado pelo aleijamento, tanto físico quanto emocional e espiritual. Porque ele não era atrofiado só fisicamente, não, irmãos. Porque as palavras de Mefibosete perto de Davi, quem sou eu para vir à presença do rei? Eu que sou um cão morto. A imagem emocional dele reflete completamente o estado que ele vivia. Um cão morto. Glória a Deus. O rei mandou chamar. Diga para o teu irmão, o rei mandou chamar. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia!
Irmãos, tem coisas que eu não vou entender. Você não vai entender o amor de Deus. Como Deus age, como Deus faz. Eu sei dizer uma coisa. Quando Ele mandar chamar, vão sair de todos os lugares. Vão sair de todas as condições. Vão sair dos seus estados mais terríveis. Não importa. Deus está chamando os Mefibosetes desse mundo, desse tempo, homens e mulheres, que de alguma forma se sentem tão terrivelmente assolados. Não tem chegado amor na tua vida. Você não tem tido uma palavra, não tem tido um aconchego. Irmãos, não é fácil não. Há quantos Mefibosetes das cadeias? Há quantos Mefibosetes nas esquinas, nas ruas, nos morros, nas bocas de fumo? Há quantos atrofiados? Há quantos amaldiçoados? O rei está mandando chamar. Manda, vai Ziba. Vai para Lodebar. Encontre. Chame. Talvez você veja aqui essa noite e está pensando, eu não mereço ser recebido. Quem sou eu para ser aceito por Deus? E você não sabe que todos nós estamos acometidos da mesma doença, que é pela graça de Deus que somos salvos. Não somos salvos por causa da nossa conduta, não somos salvos por causa da nossa condição social, não somos salvos por causa da nossa família, não somos salvos por causa do nosso comportamento. Nós somos salvos pela graça de Deus, irmãos. É pela graça. Ninguém pode se orgulhar porque é bom, ninguém pode se orgulhar porque é certinho. Você que tem que se orgulhar porque você foi salvo pelo mistério da graça. O perdão de Deus chegou até a tua vida. Manda chamar Mefibosete. Imagina como é que foi esse momento. Oh, meu Deus. Não despreze ninguém. Vou dizer, não despreze ninguém. Não despreze a si mesmo. Não despreze a si mesmo. Porque você pode estar em Lodebar. Mas de Lodebar você pode ir para a mesa do rei. De Lodebar você pode se assentar junto ao rei. Deus tem hoje um lugar separado para você. Tem uma cadeira na mesa do rei e lá está escrito o seu nome. Satanás não quer que você chegue. Satanás quer que você fique preso ao pecado. Satanás quer que você se sinta realmente completamente fora do plano de Deus. Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Aonde está Mefibosete? Ei, você é Mefibosete? Não, eu sou a religião. Então você não presta. Eu estou procurando a vergonha destruidora. Onde está a vergonha destruidora? Ou eu sou a religião. Não presta. Eu estou procurando a vergonha destruidora. Onde está a vergonha destruidora? Olha, eu sou fariseu. A Bíblia diz que Jesus não veio buscar os sãos. Ele veio buscar os doentes. Ele veio buscar os doentes. Oh, irmãos, nós não vimos aqui dar uma ilustrada nas nossas asinhas. Nós não somos santos, irmãos. Nós não somos melhores que ninguém. É salvo pela misericórdia, é salvo pelo favor de Deus. Você não merece. Eu não mereço. Eu preciso. Você precisa da salvação. Você pode aplaudir o nome do Eterno.
quero que vocês entendam que o evangelho de Jesus é esse. É de salvar o pecador, de tirar as ataduras das prisões espirituais na mente e no coração. Eu não saí da minha casa para dar aqui uma palavra que não seja de boas novas. O evangelho de Jesus é a boa nova de salvação. E não importa o estado, não importa como se encontre, a graça de Deus alcança o homem no seu estado. Eu quero dizer que sem Jesus nós não somos nada, irmãos. A família sem Jesus não é nada. Casamento sem Jesus não é nada. Igreja sem Jesus não é nada. Nós só somos alguma coisa porque Jesus está conosco. Ele não vai vir restaurar esse templo. Ele vai vir buscar a sua igreja, o seu povo. Há quantos ainda continuam no pecado? Há quantos continuam errando? Irmãos, nós já estamos às portas. E digo, a porta da graça já está se fechando. Jesus está mais perto do que antes. E Ele vai voltar. E a Bíblia fala que Ele virá numa hora em que ninguém espera. Ninguém aguarda. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Hoje é dia da gente fazer um encontro com Deus. De derramar as nossas mazelas. De colocar o nosso orgulho. Irmãos, eu vejo hoje quanta dificuldade na vida de muitos por causa do orgulho. O orgulho te faz impotente, imponente. O orgulho te faz dar as costas para a humildade, para a solidariedade. O orgulho não te produz a forma mais preciosa que deve existir, que é você se desmanchar diante de Deus e diante dos homens. Mas Jesus, irmãos, está fazendo essa obra para que o Espírito dele trabalhe na sua vida hoje. Na sua vida hoje. O rei manda chamar Mefibosete. Mefibosete chega não acreditando. Não acreditando. Mas você pode acreditar. Já estamos perto. O rei já está chamando. E quando então procurou, não encontrou na religião, não encontrou no farisaísmo, não encontrou na prepotência da santíssima santidade humana. Venho dar umas lustradas nas minhas asas. Mas quando bateu a porta de Maquir e perguntou, é aí que mora a vergonha destruidora? Mefibosete? E ele levantou a mão, sou eu. Ele disse, o rei manda chamar-te. Sai daqui. Lodebar não é o teu lugar. Lodebar não é o lugar da tua vida, meu irmão. Lodebar não é o lugar da vida de ninguém. Lodebar já passou. A Bíblia diz que Jesus disse na cruz, tudo está consumado, tudo está consumado, acabou. O plano da salvação, da redenção, tudo está consumado, meu irmão. Você pode sair de Lodebar, você pode sair da casa de Maquir, você pode largar essas terras desérticas, terra de pecado, tempo de erro e vir para a sala do rei. O rei está chamando. O rei está chamando. O rei está chamando.
Quando Mefibosete chegou, o rei falou para ele: olha, agora você de contínuo comerás pão na minha mesa todos os dias. Quem senta com o rei está no lugar de honra. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Por isso que nós ouvimos: oh, eu já fui ex isso, eu já fiz ex, eu fui ex isso, aquilo, já fiz isso e aquilo. Glória a Deus! Agora nós estamos na presença do rei. Senta, Mefibosete. Isso aqui é tudo para você. Haverá um momento em que a igreja será arrebatada. E esse vai ser um intervalo maravilhoso, que quando nos ares a Bíblia diz que nós encontraremos o nosso Senhor. Deus hoje está no terceiro céu. Mas na atmosfera, diz a Bíblia, nos ares, Ele estará no seu trono, o trono móvel de Deus. Estará no seu trono. E Ele nos receberá. E Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. E Ele vai dizer: venha, e a igreja estará reunida. A Bíblia diz então que todos os remidos estarão na festa das bodas do Cordeiro. O Senhor mesmo vai nos servir. Vai ser um tempo que nunca mais nós nos separaremos. Nada poderá nos separar. Vai ser um tempo maravilhoso, igreja, aonde não haverá mais morte nem tristeza, não haverá mais gente aleijada, gente cancerosa, gente sofrendo a dor do luto, não haverá mais transição de problemas. A Bíblia diz que lá será plenamente o governo do Cordeiro. Irmãos, nós vivemos para pregar isso, nós vivemos para anunciar isso. Meu irmão, você não pode amar o mundo e desprezar aquilo que está preparado para você. É muito maior, muito melhor. O que Deus preparou para o seu povo não pode jamais se assemelhar a esse mundo. Guarda a tua fé, fique firme. Fique na esperança, pregue essa palavra, ensine seus filhos, leia a palavra de Deus, permaneça firme. A porta da graça já está mais apertada do que antes, irmãos. Jesus já está bem perto. E a Bíblia diz que o toque do clangor da trombeta do anjo. Então acontecerá que os mortos sem Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, se tivermos vivos, seremos arrebatados. Vai ser num abrir e num piscar de olhos. Vai ser um piscar de olhos. Vai ser tão rápido. E nós vivemos para isso. O Evangelho é evangelho de luz, o evangelho de céu. Eu creio no céu de luz. Eu creio que Deus foi preparar. Jesus mesmo falou: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. É esse evangelho que eu creio. O evangelho que transcende a esse mundo pecador, que transcende aos desejos humanos, que está acima dessa riqueza efêmera. É a eternidade com Deus. Às vezes eu fico preocupado, como eu fiquei essa tarde orando, para onde vão as almas daqueles que não se decidiram ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso julgar ninguém, nem quero, mas irmãos, a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E ali haverá choro e ranger de dentes. Para sempre.
E eu fiquei pensando, se a ausência de Deus já é um inferno, imagine um inferno sendo lançado no lago de fogo. Eu sei que nada pode ser tão terrível do que a ausência da misericórdia e da graça de Deus. Só a ausência de Deus já reflete a malignidade sobre a terra, sobre os corações e perpetua com progressão de coisas malignas, de maldade, de coisas tão macabras. Só a ausência de Deus, um tempo que o homem vive aqui, imagine para sempre, para todo sempre. Eu quero te dizer que tem uma cadeira e lá está o seu nome. Há um lugar ao lado de Mefibosete. O rei está te chamando. Ah, mas eu não presto, eu não sirvo. É você mesmo que Deus veio buscar. A vergonha destruidora. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A coisa mais valiosa, mais importante é a tua alma. É a tua alma. A coisa mais importante é a tua vida. A coisa mais importante é a tua vida. Cuide da tua vida. A tua vida é eterna, a tua alma é eterna, o teu espírito é eterno. Cuide da tua vida. Enquanto temos o dia que se chama hoje, busquemos a salvação. Qual é o dia da salvação? Diz a Bíblia em Gálatas 6:2, o dia da salvação é hoje. É hoje. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você fechasse os olhos. Fechasse os olhos. Senhor, o rei mandou chamar. E eu quero orar aqui, Senhor, pela vida dessa pessoa. Eu quero interceder pela vida desse irmão, dessa irmã. Eu quero, Senhor Deus, orar para que o impedimento e todas as cadeias e correntes invisíveis, seja todas elas agora quebradas em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nessa hora eu entrego a vida do Teu povo. Ó Espírito Santo, faça uma obra hoje. Nós precisamos ver o Teu poder essa noite. E se há aqui pessoas, meu Pai, que precisam entregar suas vidas a Ti, Pai bendito, que aconteça hoje, que aconteça agora, que caia por terra agora todas as cadeias e prisões na mente e no coração, saiam em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu gostaria que você levantasse a sua mão assim, ó. Assim, ó. Levanta a sua mão. Diga assim: a minha vida é do Rei Jesus. Diga. Mais uma vez. E eu já saí de Lodebar. Estou indo em direção à mesa do Rei. Amém. Eu sou salvo, remido pelo sangue de Jesus. E o meu nome está escrito no livro da vida para sempre. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus!